Olá, meus amigos e irmãos na fé e visitantes do canal, que o Eterno siga os abençoando grandemente. Vamos para mais um estudo intitulado As Obras dos Nicolaítas. Uma palavra que está no livro de Apocalipse, nos versículos 6 e 15 do capítulo 2. Então vamos ler essas passagens. E no versículo 6 do capítulo 2 do livro de Apocalipse, temos o seguinte: Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqui o orador é o nosso amado Salvador, o Messias ressurreto. E nessa carta que o apóstolo João envia para a igreja de Éfeso, temos essa frase do nosso amado Salvador como revelação sobre esse posicionamento que os irmãos da igreja de Éfeso tinham, que era odiar as obras dos Nicolaítas ou aborrecê-las, como está em outras traduções. E no versículo 15, temos novamente a menção dos Nicolaítas, porém a igreja que está em Pérgamo. E assim o nosso Salvador disse: assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, o que eu aborreço ou o que eu odeio, dependendo das traduções. Então, meus irmãos, temos aqui as duas únicas passagens em toda a Bíblia que se refere aos Nicolaítas. Então temos que essas exortações dadas pelo nosso amado Salvador ao apóstolo João foram endereçadas às 7 igrejas, onde temos a primeira carta endereçada à igreja de Éfeso, que de uma ordem cronológica ou sequencial no livro de Apocalipse é a primeira igreja ou a primeira carta. Então temos que depois de Éfeso, essa menção sobre os Nicolaítas está na terceira carta para a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Então temos essas duas igrejas, a primeira e a terceira, a igreja de Éfeso e a igreja de Pérgamo, igrejas pelo qual conheciam as obras e doutrina dos Nicolaítas. Então essa denominação de Nicolaítas é dada também pelo nosso próprio amado Messias para esse povo dessa seita que atualmente é conhecida como Nicolaísmo ou Nicolacionismo intelectualmente. Porém, eles eram conhecidos como um grupo de pessoas chamadas de Nicolaítas por seguirem uma doutrina e praticarem obras que o destacavam como Nicolaítas. Essa palavra ela vem do próprio nome Nicolau, que quer dizer vitorioso sobre o povo. Porém, no grego, Nico significa conquistar e laíta, pessoas ou povo. Já essa palavra laíta, ela é derivada de laikos, do mesmo grego, que deriva de laos, que significa leigos, uma classe popular que seria a classe popular mais baixa, os pobres. Porém, juntando tudo, temos aí um conquistador de pessoas ou conquistador de leigos, Nicolaíta, né? Que também é uma palavra que é derivada de Nicolau. Então temos duas coisas distintas no versículo 6 do capítulo 2 e no versículo 15, que os Nicolaítas possuem obras e uma doutrina. No versículo 6 temos que eles possuem obras, o qual o Eterno odeia e se aborrece, o qual também aqueles irmãos da igreja de Éfeso odiavam e aborreciam.
E no versículo 15 temos que eles possuem uma doutrina. Então, segundo a etimologia da palavra Nicolau e Nicolaíta, temos que eles eram pessoas que se achavam superiores, como algumas pessoas que se acham superiores por poderem governar ou ensinar a outras pessoas. Porém, ostentavam mais conhecimento para manipular as pessoas e deixarem elas lesadas, sem saberem que são lesadas. Os nicolaítas prezavam isto, em estarem sempre por cima, manipulando a massa ou o povo como massa de manobra, como é conhecido atualmente. Essa é uma das características dos nicolaítas, ou de umas de suas obras, ou doutrina. E quem seria Nicolau? Existe divergência entre os intitulados pais da igreja. Eles possuem divergências entre si e outros autores também, de quem seria Nicolau. Independente de quem seja Nicolau, temos que Nicolau é um nome e possui um significado. Porém, entre os pais da igreja, ou intitulados pais da igreja, possui aqueles que acreditam ser o Nicolau do livro de Atos, capítulo 6, versículo 5. Um prosélito novo na fé, um prosélito de Antioquia, um dos 7 diáconos, ou encarregados de liderar e ajudar na igreja apostólica de Jerusalém. Lembrando que os apóstolos nomearam 7 diáconos, ou colaboradores, para liderar a igreja, ou os grupos da igreja em Jerusalém. E temos o Nicolau ali entre eles. Então, alguns pais da igreja, ou autores intitulados pais da igreja, alegam que Nicolau, ou a seita dos nicolaítas, tenha surgido desse Nicolau que foi chamado como encarregado pelos apóstolos. Porém, existem aqueles também que não acreditam ser esse Nicolau do livro de Atos, capítulo 6, versículo 5. E sim, um outro Nicolau, um pagão, por exemplo. Muitos teólogos e líderes ou pastores denominacionais ou da teologia, eles vão dizer que não existe diretamente nas Escrituras Sagradas o que seriam as obras ou a doutrina dos nicolaítas, porque realmente as Escrituras não apontam diretamente qual seria as obras ou a doutrina dos nicolaítas. O nosso próprio amado Salvador, ele faz uma comparação com a obra dos que seguem a doutrina de Balaão. Quando se refere àqueles irmãos da igreja de Pérgamo, a terceira carta, a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, conforme a ordem ou cronologia que está no livro de Apocalipse. E depois desse estudo, veremos um estudo mais focado sobre a doutrina de Balaão. Porém, temos categoricamente que o nosso amado Salvador diz que existe os nicolaítas. Eles possuem obras e uma doutrina. Então, ao pé da letra, naquela época, os filhos eram chamados por nomes que possuíam significado. Então, eu quero dizer que mesmo que não esteja diretamente qual eram suas obras, temos que os nicolaítas poderiam sim seguir e seguiram a obra ou a doutrina de Nicolau. Por isso são chamados de nicolaítas. Entenderam, irmãos? Então temos que desse nicolaísmo, ou de Nicolau, ou dos nicolaítas, surgiam obras que o Eterno odeia, que aborrecia ao Eterno, e também aos irmãos da igreja de Éfeso e de Pérgamo. Então temos aqui agora nesse estudo que uma de suas obras e doutrina
era a superioridade, a sagacidade de controlar o povo como massa de manobra, com o conhecimento que tinham, para que eles o seguissem e fossem liderados por eles, ou pelo próprio Nicolau. Porém, não era só isso. Eles possuíam também obras que sexualmente são obras impuras, que correspondem a impurezas sexuais, como ensinam as Sagradas Escrituras. O que quer dizer impurezas sexuais? São obras sexuais que são diferentes daquelas determinadas pelo Eterno Criador, onde um homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Temos que os nicolaítas também praticavam impurezas sexuais. Existem também divergências entre os intitulados pais da igreja sobre essas impurezas sexuais, como que Nicolau tinha entregado sua esposa para vários homens, para se casar com vários homens, em outras palavras. E também que Nicolau ensinava que um homem poderia ter várias mulheres. Então temos de duas versões relatos pelos intitulados pais da igreja que se divergem entre si. Alguns acreditavam que ele tinha dado sua esposa para vários homens e provocava isso, ensinava essa doutrina para que outros fizessem isso também. E a outra, que é totalmente ao contrário, que o homem poderia ter mais de uma mulher, várias mulheres, enquanto elas teriam que estar somente com um marido. Então vejam que existe contradição nos relatos desses intitulados pais da igreja. Porém, o que eu quero frisar, que independente de quem acertou ou quem errou entre esses autores, temos que ter em mente que os pecados de adultério, de cobiçar a mulher do próximo ou o marido da próxima, de poligamia e prostituição. Poligamia seria o relacionamento de mais de um casal, ou seja, sem ser de um homem e uma mulher, ambos uma só carne, mas sim um homem com várias mulheres ou uma mulher com vários homens. Isso é poligamia. Então temos que esses pecados são notórios, independente de qual seja o relato mais correto desses historiadores ou intitulados pais da igreja. Os pecados de adultério. Lembrem-se que adultério é diferente de cobiçar a mulher do próximo. Uma pessoa pode ser solteira e cobiçar o marido da próxima ou a esposa do próximo. Então, adultério é você ser casado, ter uma parceira ou um parceiro e o trair, ficar com uma outra pessoa. Isso é adultério. Cobiçar a mulher do próximo ou o marido da próxima, isso pode ser feito tanto por casados como por solteiros também. Então são pecados diferentes, façam essa distinção. A poligamia, sexo com mais de uma pessoa, fora do casamento. A prostituição, uma pessoa ficar com várias outras pessoas do sexo oposto. Então isso são impurezas sexuais, porque estão fora do mandamento do Eterno, do homem se unir à sua esposa e ambos ser uma só carne. Então não é para a mulher se unir a vários homens e nem um homem se unir a várias mulheres, porque isso faz parte de impureza sexual. Então temos que isso é notório tanto na doutrina de Balaão como na doutrina dos nicolaítas também, frisando que o nome tem um significado de ser vitorioso sobre o povo, ou sobre a massa, ou sobre a plebe, ou os mais pobres, mas no sentido que eles lideram como se achassem superiores a eles. Então, amigos ouvintes, no tempo atual, temos essas obras novamente praticadas em escala gigantesca, embora não usem a denominação nicolaítas. Essas obras estão dentro até das igrejas. Pessoas usam as escrituras que falam sobre os dízimos para impor sobre outras uma massa de manobra.
sendo que os dízimos são da lei, do tempo da lei, onde o sacerdócio era levítico. Porém, na nova aliança, o sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque, não é segundo a ordem mais levítica. Então temos essa superioridade dentro da igreja, no sentido de nicolaísmo, porém não usam essa denominação. E eles enganam a muitos como se fossem superiores com seus cargos e títulos. E outros os seguem como se eles tivessem a verdade ou fossem instruídos nela, por serem doutores em teologia, presidentes de denominações. Isso existe até dentro da igreja. Existe também dentro da política, da Igreja Católica e em várias outras ramificações. Existe sim o nicolaísmo, tanto no nível de manipulação, de manipular os pobres, como no nível sexual, de impurezas sexuais. E, infelizmente, muitos desses ainda querem ensinar a palavra. Porém, eles não estão nem convertidos, nem purificados. Alguns nem nasceram de novo, estão em pecado e querem ensinar as Sagradas Escrituras. Então vamos ver o que um pastor ou líder, eu digo pastor no sentido que seja instruído para ensinar a outros, apacentar outras ovelhas, como o nosso amado Salvador disse ao apóstolo Pedro, Kefa, para que ele apacentasse as suas ovelhas. Porém sabemos que só existe um pastor, pois todos os outros pastores também são ovelhas do bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Então, para concluirmos esse estudo, vamos ver no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 2, onde está escrito: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Então temos aqui que o bispo, aqui como está traduzido, seria como se fosse um pastor, um professor. E esse ele tem que ser irrepreensível nas coisas do eterno, marido de uma mulher. Vocês estão vendo aqui a poligamia? Não. Estão vendo aqui que o homem pode casar com várias mulheres para ensinar as escrituras sagradas? Não. Estão vendo aqui a mulher virtuosa sendo esposa de vários homens ou ficando com vários homens? Não. Mas esposa de um único marido e o marido esposo de uma única mulher. Então esse é um homem, o perfil de um homem que tem o legado, se for convertido ao eterno Criador, de ensinar e trazer as escrituras sagradas. E no versículo 12 temos: os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Então temos aqui uma repetição sobre os diáconos, que são aqueles encarregados, ajudantes do pastor ou do bispo, como está aqui na tradução, que são como se fossem co-pastores ou substitutos ali na ausência do primeiro professor, o primeiro pastor, que ali estão encarregados de ensinar aquele grupo de irmãos de uma cidade ou de uma localização. Esses diáconos, eles também são como professores que ajudam na ausência desses bispos ou pastores que estão ali como encarregado principal. Lembrando que todos são ovelhas, pois existe somente um único pastor que deu sua vida por suas ovelhas. Eles são como encarregados, porém podem usar esses títulos de pastores ou obreiros, diáconos, como encarregados de outros irmãos para ajudar na organização da congregação. Ali dois irmãos que se reúnem para estudar as escrituras. Isso está na palavra. Então temos que tanto o bispo como o diácono, ou o pastor, ou o obreiro, eles devem ser maridos de uma mulher. E a mulher que quer servir na obra deve ser esposa de um único marido. Então o que temos com isso, meus irmãos?
que, pelo que o nosso amado Salvador disse, as igrejas de Éfeso e Pérgamo tinham lobos entre eles, lobos vestidos de ovelhas, que ensinavam outras coisas, que o homem podia ter várias mulheres, ou até mesmo aquele louco que dava a sua esposa para se casar com vários homens. Eram lobos entre as ovelhas. Por isso que o Eterno Salvador endereçou essa exortação a essas duas igrejas. Então vejam que as obras dos nicolaítas são reprovadas, consequentemente sua doutrina e ensino também. Podem querer ostentar a superioridade, porém são reprovados pelo Eterno Salvador. Essas orientações para esses encarregados da obra, dadas pelo apóstolo Paulo, inspirados pelo Espírito Santo, o Ruach Kadosh, ou Ruach HaKodesh, Espírito do Santo. Isso porque o apóstolo Paulo ele era inspirado. Essas orientações refutam lobos entre ovelhas. E esses também não estavam somente dentro do corpo ou da igreja, mas na região em que eles viviam, não diferente do tempo atual, onde essas práticas existem, até entre os ateus, até entre pessoas de outras religiões. E o que temos nas Escrituras é que uma reprovação está sobre esses, e essa reprovação vem do juiz justo e verdadeiro. Então assim concluo mais esse estudo. Meditem tudo o que foi falado. Se possível, vejam novamente o vídeo. Deixem o seu like, o seu curtir, para que outras pessoas possam visualizar depois em pesquisas no YouTube. E compartilhem. Acredito que vai ser de contribuição para o conhecimento e edificação da fé entre muitos irmãos. Que o Eterno abençoe a todos, no nome de Yahushua HaMashiach, e até os próximos estudos. Shalom.